Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar um testemunho que eu não poderia deixar de fora desse Jéssica todo dia. Mas antes de começar esse vídeo, eu já peço a você que se inscreva aí no meu canal, já deixa aí o seu joinha e ativa o sininho de notificações. Bora para mais um vídeo! Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Bom, eu vou contar para vocês como eu consegui entrar em uma multinacional sem ao menos ter entregado um currículo. Bom, eu passei por um período há alguns anos atrás de desemprego, né, uma situação complicada, difícil, e eu estava muito aflita, né? Porque eu estava precisando muito de um trabalho, tudo. E eu sempre orando a Deus, e eu consegui um trabalho como corretora de imóveis. E tá, né? Eu fui e, como a maioria deve saber, os corretores de imóveis, eles só ganham se eles venderem alguma coisa, né? Algum imóvel. Então eu fiquei nesse lugar, né? Tentando vender alguma coisa e tentava daqui, tentava dali e nada. E falava com alguns clientes, mas eles não estavam interessados. E eu fiquei um período, né? Tinha um período de teste, de experiência, e eu tentando vender aqui, vender ali, e eu estava em processo de aprendizado também. Tinha um corretor me ajudando, né? Me ensinando como eu deveria fazer tudo. Até que chegou perto do final, né? Desse teste meu, que foram 4 meses, e eu consegui um cliente que estava interessado em comprar um imóvel, tudo, e a gente começou, né, a ir atrás da papelada, tudo, de financiamento, mas acabou que não estava dando certo e faltava documentos, e quando conseguia, aí tentava no banco fazer o financiamento, não dava certo, aí tentava em outro banco, e aquele negócio enrolado e não ia, até que acabou o meu período de teste e esse processo com esse cliente não tinha acabado, ainda estava tentando, ainda estava em processo, tudo, e tinha acabado o meu período, né? Então a gerente veio conversar comigo e me dispensou, né? Porque eu não estava conseguindo me desenvolver ali, não estava conseguindo um cliente, tudo, e esse processo ficou ali em aberto. Eu fui dispensada, tudo, e ficou ali. E foi passado, né, pro corretor que estava me ajudando, que estava me ensinando, e ele me disse que quando ele conseguisse, né, terminar o processo dessa compra, ele iria falar comigo, né, porque ele iria dividir a comissão quando conseguisse. E tá, eu saí tudo bem chateada, né? Porque eu não tinha conseguido nada e eu tava precisando muito. Na época eu tava fazendo faculdade e eu não tava tendo mais dinheiro para pagar essa faculdade. E eu me esforcei nisso e não tinha conseguido nada. Saí de mãos abanando. Então, passou, né, um tempo, tudo, e eu continuei orando, continuei pedindo a Deus que me abrisse uma porta, que realizasse um milagre na minha vida, porque eu estava precisando muito. Então, eu comecei um curso, né? Comecei a estudar de novo e eu comecei a procurar estágio, né? Comecei a procurar estágio nessa área e fui mandando currículo, mandava currículos, tudo, e às vezes fazia entrevistas, mas às vezes não dava certo, e ia, e eu orando, até que chegou um dia que eu tive um sonho que eu estava trabalhando no escritório que eu trabalhava na empresa anterior.
E eu sonhei isso e eu acordei com o telefone tocando. E quando eu acordei, eu atendi, né, esse telefone e tudo, e a mulher, a recrutadora lá de uma agência de São Paulo, me ligou me convidando para participar de uma entrevista para estagiar na Pirelli de Campinas. E eu falei, lógico, né? Aceitei tudo e aí ela falou para mim que seria uma entrevista primeiro por videochamada. Aí eu falei, bora, demorou. Não falei assim, né? Mas e aí eu aceitei tudo. Só que eu, nesse tempo, nessa época aí, eu tava sem internet. Então, a situação tava difícil. Eu tava sem internet e eu precisava para poder fazer essa entrevista, né, por videochamada. Então, eu tive que colocar crédito no meu celular, tudo para poder fazer essa entrevista. E aí foi chegando o dia, né? Eu me preparei para essa entrevista, tudo. Aí eu fiz a entrevista com essa moça e aí ela me disse que depois entraria em contato comigo, falando se eu tinha passado ou não, né? Aí tá, eu esperei tudo. E aí ela me ligou de novo, passando um tempo, ela me ligou de novo, falando que eu tinha passado, né, nessa primeira fase da entrevista e que agora eu teria que ir lá na empresa para fazer a entrevista com o supervisor. Então, eu já fiquei nervosa, né? Porque eu nunca tinha participado de um processo seletivo de uma empresa grande, assim, de uma multinacional, que é muito concorrido, é sempre muito concorrido. E aí eu já imaginei mil e uma coisas, que ia ter dinâmica e em grupo, né? Ia ter testes e ia ser uma entrevista muito difícil. E aí eu fiquei nervosa, né? Já me preparei bastante, me preparei até que chegou o dia, aí eu fui lá, né, para Campinas e a gente não conhecia muito bem assim, lá para Campinas, tudo, e aquela dificuldade para achar o lugar, até que a gente achou e aí eu fui participar da entrevista, a moça do RH foi lá me buscar, eu fui lá, tudo. Aí chegando na sala, estava o supervisor e o gestor juntos. E o mais incrível de tudo é que só tinha eu, não tinha mais nenhum outro candidato, somente eu. Eu fiquei impressionada com isso, porque eu não imaginava, eu achei que teria muitos candidatos, né, concorrendo a essa vaga. E aí eu entrei na sala, tudo, e fiz a entrevista, né? E essa entrevista foi tão, mas tão tranquila. Foi como se fosse uma conversa assim normal, assim, de pessoas se conhecendo. Eles fizeram, eu ensaiei, eu estudei tanta coisa para falar caso eles fizessem perguntas, né? E no fim eles conversaram assim super de boa e perguntaram até se eu sabia fazer bolo, gente. E eu fiquei maravilhada com aquilo, sem acreditar. E aí eles me disseram, né, já ali me disseram que gostaram de mim, tudo. E a moça, a menina da RH até falou: "Nossa, só tinha você". E a recrutadora falou bem de você, tudo. E aí os supervisores gostaram de mim, né? E já me falaram que iriam ficar comigo para aquela vaga de estágio. E eu já saí dali muito, mas muito feliz, sem acreditar. E os meus pais foram junto comigo, né? E se eu pudesse ali pular ali de felicidade, eu pularia. Aí iam achar que eu era doida, mas eu tava muito feliz sem acreditar no que tinha acontecido, da maneira que tinha acontecido. Eu nunca imaginei que eu iria conseguir, assim, trabalhar em uma multinacional sem ter, assim, se fosse por mim, pelas minhas capacidades, pela minha formação, eu não conseguiria, porque é muito, gente, muito concorrido, assim, para fazer estágio, conseguir uma vaga de emprego em uma multinacional. E eles exigem muitas coisas, né, de formação e tudo, e eu não tinha inglês fluente, não tinha informática avançada, e
aquele monte de coisas que eles pedem, sem nada disso, sem ao menos ter mandado um currículo. Eu consegui essa vaga, gente. Se isso não for um milagre de Deus, eu fiquei muito maravilhada e nunca imaginei que isso poderia acontecer. E naquele dia eu fiquei muito feliz que eu tinha conseguido. E aconteceu alguns problemas também na hora de voltar para casa, e o pneu do carro furou, e a gente se perdeu no caminho, e aconteceu um monte de coisa, mas a gente conseguiu chegar em casa bem, graças a Deus. E aquele processo que eu tinha passado antes como corretora, que eu não estava conseguindo, né, fazer a venda para aquele cliente, tudo, eu tinha orado algum tempo antes e pedido a Deus que tirasse as barreiras, os impedimentos, né, para que eu pudesse receber esse dinheiro que eu estava precisando, que eu me esforcei e não estava indo, as coisas não estavam, parece que bloqueando, sabe? E eu orei a Deus sobre isso e entreguei nas mãos dele. Então, nesse dia que eu passei na entrevista, tudo, que isso aconteceu, que esse milagre aconteceu, quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar meu celular, o corretor me mandou uma mensagem falando que ele tinha conseguido, que a venda tinha saído, o financiamento tinha saído, e ele me pediu o número da minha conta para que ele me mandasse o dinheiro da comissão. E aquele dia foi um dia assim de milagres atrás de milagres. E foi uma experiência maravilhosa em minha vida, de que Deus realmente ele faz o impossível, me fortaleceu muito mais a minha fé. E eu estagiei lá e foi uma bênção, aprendi muitas coisas. Foi realmente algo muito maravilhoso, um presente que Deus me deu, e eu sempre agradecia a Deus por estar ali, muito feliz pelo milagre que ele tinha feito na minha vida. Para mim, isso que aconteceu parecia impossível. Eu nunca imaginei que iria acontecer, que poderia acontecer, e Deus, ele fez. Ele realizou na minha vida algo que parecia impossível para mim. Deus realizou, Deus fez. Então, como eu li aqui para vocês no início, em Jeremias, há alguma coisa difícil para o Senhor? Não existe nada que seja impossível para Ele. Tantas histórias na Bíblia que a gente vê, por exemplo, de Sara e Abraão. Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90 e Deus deu um filho a eles, o filho da promessa. Uma mulher estéril, avançada de idade, teve um filho. Deus abriu um mar para o povo de Israel passar. Gideão, com 300 homens, venceu um exército imenso. Davi, que era apenas um menino, derrubou um gigante. Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha ardente de fogo, não morreram. Não morreram, porque o quarto homem estava na fornalha com eles. Jesus, que quando esteve aqui na terra, curou tantas pessoas, ressuscitou mortos e até hoje faz. Tantos e tantos milagres, tantas e tantas coisas que Deus fez, que Deus faz, que aos olhos humanos é impossível, é fora da lógica humana. Deus realiza, Deus faz. No momento da sua vida que você está passando, você pode estar passando por um momento que você acha que as coisas não vão acontecer, de que não tem mais jeito, de que não tem saída, de que tudo está perdido, de que aquele milagre que você espera não vai acontecer porque é muito impossível. Saiba que para Deus não existe nada, nada, nada que seja impossível. Quando é o plano de Deus, o querer de Deus, Ele realiza e não há nada nem ninguém que possa impedir. Então, se você tem uma causa impossível, que aos seus olhos parece que não tem mais jeito, que o médico pode dizer que não tem mais jeito, saiba que para Deus não é nada.
não é nada, porque não existe impossível para Ele. Se Ele quiser, Ele muda a história agora mesmo. Hoje eu já terminei o meu curso, automaticamente encerrei o meu estágio, já não trabalho mais lá, mas através dessa experiência que eu tive com Deus, através disso que Deus fez em minha vida, Deus me fez ver que não existe nada impossível para Ele. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Ele abre porta aonde não tem porta. Se Ele abre e ninguém fecha. Se Ele fecha e ninguém abre. Então, essa experiência foi muito maravilhosa em minha vida, que me fortaleceu, que me fez confiar ainda mais de que tudo está no controle de Deus, de que Ele pode todas as coisas, de que Ele é o meu socorro, de que Ele é quem cuida de mim. Então, se você está esperando uma resposta de Deus, se você está passando por alguma situação assim que parece impossível, não deixe de confiar e acreditar que Deus tudo pode fazer, de que Deus está cuidando de você, de que Deus está no controle da sua situação. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de mais um vídeo desse Jéssica Todo Dia. Se vocês gostaram, deixa aí o seu joinha, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificações, me siga lá no meu Instagram. E é isso, meus amores. Até amanhã. Um grande beijo e tchau, tchau.